todo ano acontece a mesma coisa. O calendário muda, as luzes ficam diferentes, o ritmo parece desacelerar e uma sensação estranha começa a se espalhar. Durante alguns dias, talvez semanas, tudo parece mais leve. Há menos obrigações, menos cobranças externas, menos ruído. E nesse silêncio temporário, surge uma falsa sensação de alívio, como se, por um breve momento, a vida tivesse dado uma trégua. É nesse intervalo que muitas promessas nascem. Promessas feitas em voz baixa, quase como um acordo secreto consigo mesmo. Promessas de mudança, de disciplina, de evolução. Promessas que parecem fáceis enquanto o mundo lá fora está em pausa. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Esse período confortável não revela quem você é. Ele esconde, ele anestesia, ele cria a ilusão de que está tudo bem ficar parado, porque o ambiente inteiro parece parado também. O problema começa quando o barulho externo some de vez, quando as festas acabam, quando as pessoas voltam às rotinas, quando o despertador toca novamente, quando o silêncio não é mais coletivo, mas individual. É nesse momento que a verdade aparece. Não existe mais música, não existe mais distração, não existe mais desculpa socialmente aceita. Existe apenas você, frente a frente com aquilo que foi prometido. E é exatamente aí que a maioria quebra, porque a promessa feita no conforto exige pagamento no desconforto. E quase ninguém está disposto a pagar. Quando o corpo está cansado, quando a mente está vazia de estímulos, quando o entusiasmo inicial desaparece, o compromisso mostra seu preço real. Não é mais empolgação, é repetição, é insistência, é fazer mesmo sem sentir vontade alguma. E esse é o ponto onde a fantasia acaba e a realidade começa. A verdade é simples, mas brutal. O momento mais difícil não é quando tudo está ruim. O momento mais difícil é quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando não há urgência externa, quando não há pressão além daquela que deveria vir de dentro. Nesse cenário, muitas pessoas descobrem algo perturbador. Não sabem sustentar a própria palavra. Não sabem continuar quando o prazer desaparece. Não sabem permanecer quando o processo se torna monótono, cansativo e ingrato. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de enfrentar. Se ninguém estivesse observando, se não houvesse datas especiais, se não houvesse expectativas externas, se não houvesse validação alguma, você ainda faria o que disse que faria? Ou tudo não passava de uma promessa confortável, feita num momento em que não custava nada? Existe uma ideia profundamente equivocada que se espalhou silenciosamente ao longo do tempo. A de que evolução pessoal é feita de momentos grandiosos, grandes decisões, grandes eventos, grandes viradas, como se a mudança acontecesse em um dia específico, em uma conversa marcante, em uma experiência transformadora. Essa ideia é sedutora, porque tira o peso da responsabilidade diária. Ela sugere que basta encontrar o momento certo e tudo se alinha. Mas a realidade é muito menos romântica e muito mais exigente. O que realmente transforma uma vida não é o evento, é o hábito. Não é o impulso, é a repetição. Não é o entusiasmo inicial, é a capacidade de continuar quando o entusiasmo morre. A maior parte das pessoas até começa animada, começa cheia de energia, começa acreditando que desta vez será diferente. E talvez até seja por alguns dias, mas logo surge o cansaço, logo surge o desconforto, logo surge a fricção. E é nesse atrito que o verdadeiro caráter é revelado. Fricção não é algo a ser evitado. Fricção é o ambiente onde o crescimento acontece. Sem resistência, nada se fortalece. Sem desconforto, nada se expande. Ainda assim, muita gente passa a vida inteira fugindo exatamente daquilo que poderia fazê-la crescer. Qualquer sinal de dificuldade vira um motivo para parar. Qualquer obstáculo vira uma justificativa elegante. E aos poucos, quase sem perceber, a pessoa começa a construir uma rotina baseada em evitar tudo aquilo que exige esforço real. O mais perigoso nisso tudo é que essa fuga não acontece de forma dramática. Ela é silenciosa, disfarçada de autocuidado, de merecimento, de descanso eterno. Sempre existe uma razão plausível para adiar. Sempre existe uma exceção conveniente. E quando se percebe, meses se passaram, anos se passaram e a sensação incômoda de estagnação começa a aparecer.
Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Algo está errado, mas não se sabe exatamente o que. Muitos tentam resolver esse vazio buscando estímulos externos, vídeos, livros, palestras, discursos motivacionais, tudo que prometa reacender uma chama. E por alguns minutos, às vezes horas, funciona. A mente se inflama, o coração acelera. Surge uma vontade súbita de mudar tudo, mas essa chama é instável. Ela depende de algo de fora. E tudo que depende de fora acaba quando o estímulo acaba. A verdade é que ninguém consegue sustentar uma transformação profunda apenas com motivação externa. Em algum ponto, o processo exige algo muito mais incômodo: autoconfronto. Exige olhar para os próprios limites, para as próprias desculpas, para os próprios padrões repetidos. Exige admitir que, até agora, as escolhas feitas levaram exatamente ao lugar em que se está. Nem mais, nem menos. E essa percepção dói. Dói porque tira o papel de vítima. Dói porque devolve a responsabilidade. Existe um momento específico nesse processo em que a mente começa a negociar. Ela apresenta opções, sugere atalhos, oferece conforto imediato em troca de desistência silenciosa. Hoje não, amanhã dá, agora não é o melhor momento. E se essas negociações não forem interrompidas, elas se tornam um estilo de vida. Um estilo de vida onde tudo é opcional demais, flexível demais, adiável demais. Até que o tempo, que não negocia com ninguém, cobra a conta. O problema não é falhar uma vez. O problema é construir uma identidade baseada em desistir. Quando isso acontece, a pessoa começa a se ver como alguém que tenta, mas nunca termina, que começa, mas nunca sustenta, que sonha, mas nunca executa. E essa autoimagem, aos poucos, se solidifica. Não porque seja verdadeira por natureza, mas porque foi repetida vezes suficientes para parecer definitiva. Mas nada disso é definitivo. O que é definitivo é continuar evitando o desconforto. Porque enquanto o desconforto for tratado como inimigo, o crescimento continuará inacessível. Não existe evolução sem atrito. Não existe fortalecimento sem resistência. Não existe transformação sem atravessar fases que não são agradáveis, nem bonitas, nem inspiradoras. O processo real é silencioso. É acordar e fazer mesmo sem vontade. É continuar quando ninguém aplaude. É sustentar decisões quando não há emoção envolvida. É criar uma disciplina que não depende do humor do dia. E isso não nasce pronto. Isso é construído, repetição após repetição, erro após erro, desconforto após desconforto. Em algum momento, torna-se claro que o maior obstáculo nunca foi o mundo externo. Não foram as circunstâncias. Não foi a falta de oportunidade. O maior obstáculo sempre foi interno. A necessidade constante de conforto. A busca incessante por alívio. A dificuldade em permanecer firme quando a mente começa a implorar por uma saída fácil. Enquanto essa batalha não for enfrentada de frente, nada muda de verdade. Pode mudar o cenário, pode mudar a rotina por um tempo, pode mudar a promessa, mas o padrão continua o mesmo. E padrões só são quebrados quando alguém decide, conscientemente, parar de negociar consigo mesmo. Em algum ponto desse caminho, surge uma constatação desconfortável. Não é o mundo que precisa mudar primeiro. Não são as condições ideais que precisam aparecer. Não é a motivação perfeita que precisa chegar. É a própria relação com o sofrimento que precisa ser revista. Porque a maior parte das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por falta de tolerância ao desconforto. Existe uma sensibilidade excessiva ao esforço, uma rejeição automática a tudo que não gera prazer imediato. E isso cria um problema silencioso, porém profundo. Quando alguém condiciona a própria ação à sensação de estar bem, está entregando o controle da própria vida ao acaso, ao humor do dia, à disposição momentânea, à conveniência. E isso significa que qualquer pequeno incômodo se torna uma justificativa válida para parar. Uma noite mal dormida, um dia difícil, um clima desfavorável, um comentário negativo, tudo vira motivo, tudo vira permissão. E assim, sem perceber, a pessoa passa a viver refém das próprias sensações. Mas o corpo e a mente não foram feitos para funcionar apenas quando tudo está confortável. Pelo contrário, eles se fortalecem
quando são desafiados, quando são expostos a situações que exigem adaptação, quando precisam continuar mesmo sem recompensa imediata. O problema é que isso exige uma mudança radical de perspectiva. Exige parar de ver o desconforto como um sinal de erro e começar a enxergá-lo como um sinal de crescimento. Existe um ponto específico em que essa mudança começa a acontecer. É quando alguém para de perguntar como me sinto e passa a perguntar o que precisa ser feito. Essa troca parece simples, mas ela altera completamente a dinâmica interna, porque sentimentos variam. Eles são instáveis, voláteis, influenciáveis. Já compromissos, quando levados a sério, criam estrutura, criam direção, criam identidade. A identidade, aliás, é um fator central nesse processo. Pessoas não agem de acordo com objetivos, agem de acordo com quem acreditam ser. Se alguém se vê como alguém disciplinado, age com disciplina. Se vê como alguém que sempre desiste, desistirá novamente. Por isso, cada pequena ação importa mais do que parece. Cada vez que alguém faz o que prometeu, mesmo sem vontade, reforça uma identidade mais forte. Cada vez que alguém cede à desculpa, reforça uma identidade frágil. E aqui entra um detalhe que quase ninguém gosta de admitir. A mente humana aprende por repetição, não por intenção. Não importa o quanto alguém diga que quer mudar. O que importa é o que essa pessoa faz quando ninguém está olhando. O que ela faz quando está cansada. O que ela faz quando está frustrada. O que ela faz quando tudo parece empurrá-la para o caminho mais fácil. É ali que o padrão é gravado. Muita gente espera que a confiança venha antes da ação, que a força apareça antes do esforço, que a clareza surja antes do movimento. Mas a ordem é inversa. A ação vem primeiro, o desconforto vem junto. A confiança surge depois, sempre depois. Não existe força antes da resistência. Não existe coragem antes do medo. Não existe clareza antes da confusão inicial. Esperar essas coisas aparecerem naturalmente é uma forma elegante de nunca começar de verdade. Por isso, em algum momento, torna-se necessário parar de esperar, parar de se preparar eternamente, parar de consumir conteúdo como se isso, por si só, fosse transformação. Informação não muda comportamento, execução muda, e execução exige uma decisão clara, fazer mesmo quando não parece o momento ideal. Essa decisão não é glamurosa, não gera aplausos, não rende histórias bonitas no início. Ela é solitária, repetitiva, às vezes ingrata, e exatamente por isso tão poucas pessoas a mantêm. A maioria a abandona no meio do caminho, convencida de que isso não é para elas. Quando na verdade o que acontece é que elas nunca aceitaram o preço real da mudança. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e estar disposto a sofrer por isso. Desejo é confortável. Sofrimento exige entrega. Desejo permite fantasia. Sofrimento exige presença. E enquanto alguém não entende essa diferença, continuará preso em ciclos de empolgação e desistência. O desconforto diário, quando aceito conscientemente, começa a produzir algo curioso. Ele deixa de ser um inimigo constante e passa a se tornar familiar. Não porque se torna fácil, mas porque se torna conhecido. A mente aprende que pode atravessar aquilo, que não precisa fugir, que não precisa negociar o tempo todo. E essa percepção muda tudo, porque quando a mente para de entrar em pânico diante do esforço, o corpo acompanha. A partir daí, surge uma nova forma de se relacionar com a própria vida. Uma forma mais sóbria, mais honesta, menos dependente de estímulos externos. A pessoa deixa de buscar atalhos e começa a respeitar o processo. Deixa de romantizar resultados e passa a valorizar consistência. Deixa de esperar validação e passa a confiar na própria disciplina. Esse é o ponto em que muita gente começa a se afastar. Não porque não seja possível, mas porque não é confortável. Porque exige abrir mão de certas narrativas internas. Exige abandonar a ideia de que alguém virá salvar, motivar, empurrar. Exige assumir que, no fim das contas, ninguém fará o trabalho interno por você. E isso assusta. Assusta porque tira todas as muletas. Assusta porque coloca o espelho bem à frente. Assusta porque revela que o limite sempre foi mais mental do que real. Mas também liberta. Porque no momento em que alguém aceita essa responsabilidade, algo muda. Não externamente, mas internamente. Surge uma firmeza diferente, uma postura mais sólida, um silêncio interno mais estável.
estável, não é felicidade constante, não é paz permanente, é algo mais bruto e mais confiável. Resiliência, a capacidade de continuar mesmo quando não está bom, mesmo quando não é agradável, mesmo quando não parece recompensador. E essa capacidade, uma vez desenvolvida, não desaparece. Ela se acumula, ela se fortalece, ela se transfere para outras áreas da vida. É assim que se constrói algo duradouro, não com promessas emocionais, mas com ações repetidas, não com esperança passiva, mas com esforço consciente, não com discursos bonitos, mas com escolhas difíceis feitas todos os dias. Existe um momento em que o processo deixa de ser apenas físico, externo ou visível e passa a se tornar profundamente psicológico. É quando a mente começa a reagir com mais intensidade, questiona, provoca, testa limites, cria diálogos internos complexos, alguns sutis, outros agressivos. E se alguém não estiver preparado para enfrentar essa fase, acaba cedendo sem nem perceber que foi a própria mente que puxou o freio. A mente não gosta de perder o controle. Ela foi treinada durante anos a buscar conforto, previsibilidade e prazer imediato. Quando esse padrão começa a ser quebrado, ela reage como qualquer sistema ameaçado. Gera resistência, amplifica o cansaço, cria pensamentos sabotadores, ressuscita antigas inseguranças, tudo para tentar restaurar o estado anterior. É comum, nessa fase, surgirem pensamentos como: isso não está funcionando, talvez eu não seja feito para isso, outras pessoas conseguem porque tem algo que eu não tenho. Esses pensamentos parecem racionais, mas não são. Eles são mecanismos de autoproteção disfarçados de lógica, tentativas de voltar para a zona conhecida, mesmo que essa zona seja limitante. Aqui, muitas pessoas confundem esses pensamentos com verdades, acreditam neles, aceitam-nos como fatos e, ao fazer isso, interrompem o processo. Não porque o processo não funcionaria, mas porque desistiram antes que os resultados internos se consolidassem. O crescimento mental não é imediato. Ele é atrasado. Ele vem depois de um período prolongado de desconforto sem recompensa visível. É por isso que tanta gente abandona no meio, porque está esperando sinais externos de progresso, quando o que está acontecendo ainda é invisível. A mente está sendo moldada, as reações estão sendo reprogramadas, a tolerância está aumentando, mas nada disso aparece no espelho ou nos números de imediato. Exige paciência, exige confiança no processo. Existe também uma armadilha comum nessa etapa: a comparação. Olhar para outras pessoas e medir o próprio progresso com base em trajetórias alheias. Isso é injusto e improdutivo. Cada pessoa começa de um ponto diferente, com históricos diferentes, com feridas diferentes, com condicionamentos diferentes. Comparar apenas reforça a sensação de inadequação e acelera a desistência. O foco precisa ser interno, precisa estar no compromisso diário, não no resultado comparativo. Precisa estar na pergunta certa: estou sendo um pouco mais consistente do que ontem? Essa é a única métrica honesta. Todo o resto é distração. À medida que essa consistência começa a se firmar, algo interessante acontece. O desconforto continua existindo, mas ele muda de forma. Ele deixa de ser um choque e passa a ser um ruído de fundo, ainda incômodo, mas menos ameaçador. A mente começa a entender que o esforço não é um sinal de perigo, que a dor do processo não é uma sentença, mas uma fase. Esse entendimento não surge de uma vez. Ele se constrói, dia após dia, escolha após escolha. E quanto mais vezes alguém atravessa o desconforto sem desistir, mais confiança interna se forma. Não uma confiança baseada em resultados externos, mas uma confiança baseada em evidência pessoal. Eu consigo continuar. Essa confiança é silenciosa, não precisa ser anunciada, não precisa ser exibida. Ela se manifesta na postura, na disciplina, na forma como a pessoa reage às dificuldades. Onde antes havia desespero, agora há firmeza. Onde antes havia desculpa, agora há ação. É nesse ponto que a relação com o sofrimento muda de vez. Ele deixa de ser visto como punição e passa a ser visto como ferramenta, algo a ser usado,
não evitado, algo que fortalece, não destrói. Essa mudança de perspectiva é rara, porque exige atravessar exatamente aquilo que a maioria foge. A mente, agora mais treinada, começa a buscar desafios de forma diferente. Não porque gosta de sofrer, mas porque entende o valor da fricção. Entende que sem resistência não há expansão, e essa compreensão cria uma autonomia poderosa. A pessoa deixa de depender de estímulos externos para agir. Ela age porque decidiu agir. Isso não significa ausência de falhas. Falhas continuam acontecendo. Dias ruins continuam existindo. A diferença é que agora eles não definem mais a trajetória. Um dia ruim não vira uma desistência definitiva. Um erro não vira um abandono completo. Existe uma maturidade maior na forma de lidar com os próprios deslizes, e essa maturidade nasce da repetição consciente, do compromisso mantido mesmo quando falho, da escolha de continuar mesmo sem perfeição. É assim que se constrói algo sólido, não pela ausência de erros, mas pela recusa em transformar erros em desculpas permanentes. Nesse estágio, algo fundamental se estabelece. A pessoa para de buscar versões ideais de si mesma e passa a trabalhar com a realidade, com o que tem, com o que é, com o que consegue fazer hoje, sem fantasia, sem dramatização, sem auto-engano. E isso, paradoxalmente, abre muito mais espaço para crescimento, porque quando a energia deixa de ser gasta tentando parecer algo e passa a ser usada para se tornar algo, o progresso acelera, não de forma explosiva, mas constante. E constância, no longo prazo, vence qualquer intensidade passageira. Com o tempo, essa nova postura começa a gerar um tipo diferente de desconforto. Não mais aquele desconforto inicial do esforço físico ou da mudança de rotina, mas um desconforto mais profundo, mais silencioso. É o desconforto de perceber o quanto foi tolerado antes, o quanto se aceitou menos do que era possível, o quanto se negociou com a própria mediocridade, acreditando que era equilíbrio, descanso ou merecimento. Essa percepção não vem para destruir, mas para acordar. Ainda assim, ela dói. Dói porque obriga a encarar o passado sem filtros, obriga a reconhecer padrões repetidos, obriga a aceitar que, por muito tempo, o limite não foi imposto pelo mundo, mas pela própria mente. E essa aceitação não é confortável. Ela mexe com o ego, mexe com a autoimagem, mexe com as histórias que foram contadas para justificar escolhas fáceis. Nesse momento, muitas pessoas sentem vontade de parar novamente. Não por cansaço físico, mas por cansaço emocional. Porque olhar para dentro exige mais coragem do que continuar fugindo. É mais fácil se distrair, se ocupar, se anestesiar. É mais fácil voltar para o automático. Mas quem chega até aqui já começa a perceber algo diferente. Voltar não traz mais o mesmo alívio. A fuga perde o efeito. O conforto passa a incomodar. Isso acontece porque a consciência mudou de nível. Não dá mais para fingir que não sabe. Não dá mais para se enganar com desculpas antigas. O desconforto agora vem não de fazer, mas de não fazer. Não de tentar, mas de evitar. E essa inversão é um sinal claro de crescimento interno. A partir daí, o processo exige algo ainda mais delicado: consistência sem drama. Não transformar o esforço em espetáculo. Não transformar o sofrimento em identidade pública. Não precisar provar nada para ninguém. Apenas continuar, dia após dia. Mesmo quando parece comum, mesmo quando parece banal, mesmo quando parece que nada especial está acontecendo. Esse é um ponto onde muitas pessoas se perdem novamente, porque estavam acostumadas a associar mudança com intensidade emocional, com picos, com explosões. Mas a verdadeira transformação é entediante. Ela não gera euforia constante. Ela não vem acompanhada de grandes discursos internos. Ela é quase monótona e, exatamente por isso, poderosa. A mente, agora mais treinada, começa a buscar simplicidade, rotinas claras, compromissos definidos, menos decisões emocionais, menos espaço para negociação interna. Isso não torna a vida rígida, torna-a estável. E estabilidade é o que permite crescimento sustentável. Sem ela, tudo vira um ciclo de começa e para. Nesse estágio, fica evidente que força não é intensidade, é permanência. Não é fazer muito por pouco tempo, é fazer o necessário por muito tempo.
não é ir além uma vez, é não recuar todos os dias. Essa compreensão muda completamente a relação com objetivos. Eles deixam de ser fantasias distantes e passam a ser construções diárias. Também fica claro que ninguém é especial nesse processo. Não existe dom secreto, não existe vantagem mágica. O que existe é disposição para enfrentar o tédio, o desconforto e a repetição sem glamour. Quem aceita isso, avança. Quem rejeita isso, continua procurando explicações externas. A mente começa a entender que nem tudo precisa ser prazeroso para ser valioso, que nem todo dia precisa ser bom para ser produtivo, que nem toda ação precisa gerar satisfação imediata para fazer sentido. Essa maturidade mental é rara porque exige abrir mão de uma cultura inteira baseada em estímulo constante. Com essa mudança, o sofrimento deixa de ser algo pessoal. Ele não é mais interpretado como sinal de fracasso ou inadequação. Ele passa a ser visto como parte natural do processo de se tornar alguém mais capaz. Não há vitimização aqui. Há responsabilidade, há escolha, há consciência. E essa consciência começa a afetar outras áreas da vida. A forma de lidar com frustração muda. A forma de lidar com críticas muda. A forma de lidar com obstáculos muda. Onde antes havia reatividade, agora há resposta. Onde antes havia impulsividade, agora há decisão. Onde antes havia fuga, agora há presença. Esse tipo de crescimento não chama a atenção, não é visível de fora de imediato, mas ele cria uma base sólida, uma base que não depende de condições perfeitas, uma base que não desmorona ao primeiro sinal de dificuldade, uma base que sustenta escolhas difíceis quando necessário. Com o tempo, essa base se torna identidade, não algo que se diz, mas algo que se vive. A pessoa passa a se reconhecer como alguém que continua, alguém que sustenta, alguém que não abandona a si mesma na primeira dificuldade. E essa identidade muda tudo, porque quando a identidade muda, o comportamento segue. Nesse ponto, fica impossível voltar a viver como antes sem sentir um conflito interno constante. A antiga versão, baseada em fuga e negociação, já não serve mais, não satisfaz, não convence. E isso não é arrogância, é evolução, é maturidade, é a consequência natural de quem decidiu enfrentar o desconforto em vez de fugir dele. Nada disso elimina os desafios, nada disso garante facilidade, mas tudo isso garante algo muito mais valioso: autonomia interna. A capacidade de se manter firme independentemente das circunstâncias externas. A capacidade de continuar mesmo quando o cenário não coopera. A capacidade de não depender de aplausos, incentivos ou validação. E essa capacidade, uma vez construída, não pode ser tirada. Ela acompanha a pessoa em qualquer ambiente, em qualquer fase, em qualquer desafio. É uma força silenciosa, mas constante. Uma força que não precisa ser provada, apenas usada. Com essa autonomia interna consolidada, surge um novo tipo de responsabilidade, não aquela imposta por regras externas ou expectativas alheias, mas uma responsabilidade silenciosa, pessoal, impossível de terceirizar, a responsabilidade de não se trair. Porque depois de enxergar com clareza quem se é capaz de se tornar, voltar atrás deixa de ser apenas um erro, passa a ser uma escolha consciente de ficar menor do que se pode ser. E isso pesa. Esse peso não vem como culpa dramática, mas como um incômodo constante, uma sensação de desalinhamento quando se tenta viver abaixo do próprio padrão. E esse padrão não é comparativo, não tem a ver com outras pessoas, ele é interno, é a régua que você mesmo construiu ao longo do processo. Uma régua que não aceita mais desculpas que antes pareciam aceitáveis. Nesse estágio, a mente começa a funcionar de forma diferente diante dos desafios. Em vez de perguntar: isso vai ser difícil? A pergunta muda para: isso vai me fortalecer? A dificuldade deixa de ser um critério de rejeição e passa a ser um critério de seleção. Não porque exista prazer no sofrimento, mas porque existe clareza sobre o valor do esforço. É aqui que muitos confundem disciplina com rigidez. Mas não se trata disso. Disciplina, nesse nível, não é prisão, é liberdade. Liberdade
de não ser arrastado por impulsos momentâneos, liberdade de não depender do humor do dia, liberdade de escolher o que é certo mesmo quando o que é fácil está disponível. Essa liberdade é silenciosa, mas profunda. A partir desse ponto, o mundo externo começa a testar essa nova estrutura interna. Surgem imprevistos, críticas, dúvidas externas, pessoas que não entendem a mudança. Algumas tentam desmotivar, outras apenas projetam suas próprias limitações. E isso não é necessariamente maldade. Muitas vezes é apenas desconforto alheio diante de alguém que decidiu não se conformar. Se antes essas vozes externas tinham poder, agora elas encontram um terreno diferente. Não porque deixaram de existir, mas porque deixaram de ser decisivas. Opiniões continuam surgindo, julgamentos continuam acontecendo. A diferença é que agora eles não definem mais o rumo, são ruídos, não comandos. Esse distanciamento emocional não significa indiferença total, significa discernimento. Saber o que merece atenção e o que não merece energia. Saber quando ouvir e quando seguir em frente. Essa habilidade não nasce pronta, ela é fruto de inúmeras situações em que foi preciso escolher entre agradar e crescer. E cada vez que a escolha foi pelo crescimento, essa habilidade se fortaleceu. Nesse processo, também se aprende algo fundamental sobre limites. Não limites impostos por medo, mas limites definidos por respeito próprio. Saber quando dizer não, saber quando parar, saber quando insistir, saber quando descansar de forma consciente, não como fuga disfarçada. Isso exige honestidade brutal consigo mesmo, porque a linha entre descanso necessário e desistência confortável é tênue. A honestidade consigo mesmo se torna, então, uma prática diária, uma observação constante das próprias intenções, um cuidado em não se enganar com narrativas convenientes, um compromisso em chamar as coisas pelo nome certo. Cansaço é cansaço, preguiça é preguiça, medo é medo. E cada um exige uma resposta diferente. Confundir tudo vira uma forma sofisticada de auto-engano. Com o tempo, essa clareza interna gera uma espécie de silêncio mental, menos diálogo interno caótico, menos justificativas mentais, menos negociações intermináveis. A decisão é tomada e executada. Simples. Não fácil, mas simples. Essa simplicidade reduz o desgaste psicológico e libera energia para o que realmente importa. E algo curioso começa a acontecer. As dificuldades externas, que antes pareciam gigantescas, passam a parecer manejáveis. Não porque diminuíram, mas porque a capacidade interna aumentou. O mesmo desafio que antes paralisava agora é enfrentado com firmeza. O mesmo obstáculo que antes parecia intransponível, agora é apenas mais um elemento do caminho. Essa mudança de percepção altera completamente a relação com a vida. Problemas deixam de ser vistos como interrupções e passam a ser vistos como parte do percurso. Frustrações deixam de ser interpretadas como sinais de fracasso e passam a ser entendidas como ajustes necessários. Nada disso elimina o desconforto, mas dá sentido a ele. Nesse estágio, fica evidente que o crescimento real não acontece em saltos visíveis, mas em acumulações silenciosas. Pequenas escolhas feitas corretamente, repetidas ao longo do tempo, criam uma força que não pode ser improvisada, uma força que não depende de inspiração, uma força que não se perde facilmente. Essa força não grita, não se exibe, não precisa ser validada. Ela se manifesta na consistência, na postura, na forma de lidar com pressão, na capacidade de permanecer lúcido quando tudo ao redor parece instável. E essa lucidez é uma vantagem enorme em um mundo movido por impulsos. Com ela, decisões passam a ser tomadas com mais calma. Reações impulsivas diminuem. A urgência emocional perde espaço. E isso não torna a pessoa fria, torna-a centrada, capaz de sentir, mas não refém do sentimento. Capaz de reconhecer emoções, mas não governada por elas. É nesse ponto que se entende algo essencial. Maturidade não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. Não é não sentir medo, é agir apesar dele. Não é não sentir vontade de parar,
é continuar mesmo assim. Não é não errar, é não se abandonar após o erro. Esse domínio interno cria uma base sólida para qualquer projeto de longo prazo, porque projetos longos exigem atravessar fases desinteressantes, frustrantes e cansativas. Exigem continuar quando o retorno parece distante. Exigem fé no processo, não no resultado imediato. E essa fé não é cega, ela é construída em cada dia em que se fez o que precisava ser feito, em cada momento em que a escolha difícil foi feita, em cada situação em que a pessoa provou para si mesma que podia continuar. No fim, tudo converge para um ponto simples, mas poderoso. Quem aprende a sustentar o desconforto aprende a sustentar a própria vida, sem fugir, sem terceirizar, sem esperar condições ideais, apenas seguindo, ajustando, continuando. Em determinado momento, essa construção interna começa a revelar algo ainda mais profundo: a diferença entre suportar a vida e conduzir a própria vida. Durante muito tempo, muitas pessoas apenas suportam, aguentam os dias, empurram as semanas, sobrevivem aos meses. Não porque não tenham sonhos, mas porque nunca desenvolveram a força necessária para sustentar esses sonhos quando eles começam a exigir sacrifício real. E sustentar é diferente de desejar. Sustentar exige presença constante. Conduzir a própria vida, por outro lado, exige intenção diária. Exige escolher conscientemente como reagir, como agir, como persistir. Exige assumir que cada decisão, por menor que pareça, está moldando uma trajetória. Nada acontece isoladamente. Nenhum hábito é neutro. Nenhuma escolha é pequena demais para ser ignorada. Tudo acumula, tudo constrói, tudo direciona. Quando essa compreensão se aprofunda, surge um senso maior de urgência. Não uma urgência ansiosa, mas uma urgência lúcida. A percepção clara de que o tempo não pausa, não espera, não se ajusta às desculpas. Ele simplesmente passa. E cada dia vivido no automático é um dia que não volta. Essa consciência não paralisa, ela desperta. Ela tira o conforto da procrastinação eterna e coloca a responsabilidade no lugar certo. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber que dar opções demais a si mesma é uma forma sofisticada de se sabotar. Quando tudo é opcional, nada é sólido. Quando tudo pode ser adiado, nada se constrói. A liberdade excessiva, sem disciplina, vira prisão. E isso é contraintuitivo para muitos, mas a realidade é simples. Limites bem definidos libertam. Eles reduzem o desgaste mental. Eles eliminam negociações internas desnecessárias. Eles criam foco. A clareza sobre isso muda a forma de organizar o dia, a semana, a vida. Não porque exista uma fórmula perfeita, mas porque existe um compromisso com o essencial. O que realmente precisa ser feito deixa de ser constantemente questionado. A decisão já foi tomada, a execução segue. Isso não elimina dificuldades, mas reduz o ruído mental que consome energia. Com menos ruído, surge mais espaço para observar padrões mais sutis, padrões emocionais, padrões de comportamento, reações automáticas que antes passavam despercebidas. Essa observação não vem com julgamento imediato, mas com curiosidade consciente. Um olhar atento para entender por que certas situações ainda provocam resistência, medo ou fuga. Esse processo de autoobservação é desconfortável porque desmonta narrativas antigas, narrativas que explicavam tudo com fatores externos, circunstâncias, pessoas, falta de sorte, falta de oportunidade. Aos poucos, essas explicações começam a perder força. Não porque o mundo seja justo, mas porque a pessoa percebe o quanto de poder sempre esteve dentro e foi ignorado. Esse reconhecimento não gera arrogância, gera humildade. Humildade para admitir falhas passadas. Humildade para aceitar que muito tempo foi desperdiçado. Humildade para recomeçar quantas vezes for necessário, sem drama, sem vitimização, apenas com ação. Nesse ponto, fica claro que a vida não exige perfeição. Ela exige presença, exige comprometimento, exige disposição para ajustar a rota sem abandonar o caminho. Errar faz parte, desviar faz parte. O que não pode acontecer é a desistência
experiência silenciosa disfarçada de pausa eterna. A força construída até aqui começa a ser testada de formas mais complexas, não apenas em tarefas difíceis, mas em situações emocionalmente ambíguas, decisões sem resposta clara, caminhos sem garantia, escolhas que exigem coragem sem promessa de retorno imediato. E é nessas situações que a maturidade interna se revela de verdade. Porque maturidade não é ter certeza absoluta, é agir mesmo sem certeza total, é assumir riscos calculados, é avançar apesar da insegurança, é entender que clareza total quase nunca vem antes do movimento. Ela surge durante o caminho, não antes dele. Nesse processo, também se aprende a lidar com a solidão de quem escolhe crescer. Nem todo mundo acompanha, nem todo mundo entende, nem todo mundo apoia. E isso pode gerar momentos de dúvida, mas a diferença agora é que essas dúvidas não paralisam. Elas são reconhecidas, analisadas e atravessadas. A validação externa perde importância, porque a validação interna se fortaleceu. A pessoa sabe o que está fazendo, mesmo quando não consegue explicar para os outros. Sabe por que escolheu esse caminho, mesmo quando ele parece estranho ou excessivo aos olhos alheios. Essa segurança não vem de resultados imediatos, mas da coerência entre valores e ações. Com o tempo, essa coerência gera algo raro: paz funcional. Não uma paz confortável e passiva, mas uma paz ativa. A tranquilidade de saber que, independentemente do resultado, o esforço está sendo honrado, que não há fuga, que não há traição interna, que o melhor possível está sendo feito dentro das condições atuais. Essa paz não elimina a ambição. Pelo contrário, ela permite ambição saudável. Uma ambição que não nasce da carência, mas da vontade de expandir. Uma ambição que não destrói o presente em nome do futuro, mas constrói o futuro com responsabilidade no presente. Nesse estágio, fica evidente que o maior prêmio do processo não é o resultado externo, não é o reconhecimento, não é a conquista visível. O maior prêmio é a pessoa que se tornou ao longo do caminho, uma pessoa mais firme, mais consciente, mais capaz de lidar com a própria mente, mais preparada para enfrentar o que vier. Essa preparação não garante ausência de dor, não garante sucesso constante, não garante caminhos fáceis, mas garante algo muito mais valioso: a capacidade de não desmoronar diante da dificuldade, a capacidade de se recompor, a capacidade de continuar. E isso muda tudo. Porque quando alguém sabe que consegue continuar, o medo do fracasso diminui. Não desaparece, mas perde o poder de travar. O fracasso deixa de ser uma ameaça existencial e passa a ser apenas um evento possível, manejável, superável. Essa mudança libera energia criativa, libera coragem, libera iniciativa. A pessoa passa a se mover mais, a experimentar mais, a se expor mais, não por imprudência, mas por confiança na própria resiliência. E assim, pouco a pouco, a vida deixa de ser algo que acontece para alguém e passa a ser algo que alguém constrói, com esforço, com erro, com ajuste, com persistência, sem fantasia, sem atalhos, sem promessas vazias. Esse é o ponto em que fica impossível voltar a viver como antes, não por orgulho, mas por consciência, porque depois de aprender a sustentar o próprio peso, ninguém quer voltar a ser carregado por desculpas. Chega um momento em que não existe mais teoria suficiente para sustentar o caminho. Não existe discurso que empurre adiante. Não existe exemplo externo que sirva de muleta. Tudo o que foi aprendido, repetido e construído até aqui é colocado à prova ao mesmo tempo. É o momento em que a mente tenta usar tudo o que tem para puxar você de volta. Não com gritos, mas com argumentos. Não com medo explícito, mas com cansaço acumulado. Um cansaço que não está no corpo, está na alma. É aqui que muita gente para. Não porque não consegue fisicamente, mas porque não quer enfrentar o que surge quando não há mais distração possível, quando o silêncio é total, quando não há mais desculpas novas, quando todas as antigas já foram desmontadas. Nesse ponto, o desconforto deixa de ser algo externo e passa a ser interno, um confronto direto com aquilo que você evita há anos. A mente começa a jogar pesado. Ela relembra fracassos antigos. Ela resgata erros que você acreditava já ter superado. Ela aponta comparações, questiona escolhas, semeia dúvidas profundas. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, como uma tentativa desesperada de fazer você recuar. Não porque você esteja errado,
lado, mas porque está avançando para um território desconhecido. O desconhecido assusta mais do que a dor conhecida. A dor conhecida, por pior que seja, é familiar. Ela não exige mudança. Já o desconhecido exige transformação. Exige abandonar a identidade antiga. Exige aceitar que aquela versão confortável, mesmo que limitada, não vai mais servir. E isso gera luto. Um luto silencioso, interno, raramente reconhecido. Esse luto é pela pessoa que você foi, pelas desculpas que funcionavam, pelas narrativas que protegiam o ego, pela zona de conforto que parecia segura. Abrir mão disso dói, porque de certa forma, aquilo também era você, mas continuar agarrado a isso dói ainda mais. E é essa escolha que precisa ser feita aqui. Não existe meio termo nesse ponto. Não dá para avançar carregando tudo. Algo precisa ficar para trás. E o que fica para trás não é o mundo. São as limitações internas, as crenças de incapacidade, as histórias de não sou assim, as frases automáticas de isso não é para mim. Tudo isso precisa ser confrontado de frente. É nesse instante que a decisão deixa de ser emocional e passa a ser existencial. Não se trata mais de alcançar um objetivo específico. Trata-se de decidir quem você vai ser quando não houver garantias, quando não houver certeza, quando não houver aplausos. Quem você escolhe ser quando ninguém está vendo e nada está facilitando. A mente grita para parar. O corpo pede alívio. O ambiente não ajuda. Tudo conspira para a desistência silenciosa. E é exatamente aí que a escolha ganha peso real. Não a escolha bonita, falada, compartilhada. A escolha solitária, invisível, definitiva. Continuar ou voltar. Continuar dói. Voltar também dói. A diferença é que uma dor constrói e a outra corrói. Uma dor fortalece e a outra anestesia. Uma dor gera crescimento e a outra gera arrependimento. E, pela primeira vez, isso fica claro sem necessidade de explicação. Aqui não existe mais motivação. Existe decisão. Não existe mais empolgação. Existe compromisso. Não existe mais fantasia de resultado. Existe presença total no processo. Cada passo é dado consciente do peso que carrega. Cada ação é feita sem expectativa de recompensa imediata, apenas porque precisa ser feita. É nesse estado que algo profundo acontece. A mente, percebendo que não vai vencer pela negociação, começa a ceder. Não de forma dramática, mas sutil. O barulho interno diminui, as vozes perdem intensidade, o caos se organiza. Surge um foco quase brutal, um foco que não depende de emoção, mas de determinação. Nesse ponto, você não se sente invencível, não se sente especial, não se sente acima de nada. Sente-se presente, inteiro, alinhado. É uma sensação estranha, porque não é euforia, é firmeza. Uma firmeza que não precisa de explicação, apenas existe. E com essa firmeza vem uma compreensão definitiva. Ninguém vai viver essa vida por você. Ninguém vai carregar esse peso. Ninguém vai fazer essas escolhas. E isso não é injusto, isso é libertador, porque significa que o controle sempre esteve onde deveria estar, dentro. A partir daqui, não há mais ilusão sobre facilidade, não há mais expectativa de que o caminho fique confortável. Há apenas a certeza de que você consegue atravessar o desconforto sem se quebrar, que consegue sustentar a pressão sem fugir, que consegue continuar mesmo quando tudo dentro pede para parar. Essa certeza não vem de palavras, vem de prova. Prova dada no momento mais difícil, quando desistir parecia a opção mais lógica. E exatamente por isso ela é sólida, não pode ser tirada, não pode ser desmentida, não pode ser esquecida. É aqui que nasce algo que muda tudo, não um resultado externo, mas uma identidade interna inabalável. A identidade de alguém que não abandona a si mesmo, de alguém que aguenta o peso do próprio crescimento, de alguém que atravessa o fogo sem precisar se justificar. Depois desse ponto, a vida continua, os desafios continuam, as dificuldades continuam, mas nada mais é igual, porque agora existe uma referência interna clara, um marco, um limite atravessado, um antes e um depois que não depende de reconhecimento externo. E mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém saiba, você sabe, e isso basta. Depois de atravessar tudo isso,
algo se ajusta de forma definitiva. Não é uma explosão emocional, não é um momento cinematográfico óbvio, não é uma vitória anunciada. É mais silencioso do que isso. É a sensação clara de que você não está mais perdido dentro de si. Mesmo sem todas as respostas, mesmo sem garantias, existe direção, existe chão, existe eixo. A vida, a partir daqui, não se torna fácil. Ela se torna honesta. Os dias bons continuam vindo, assim como os dias difíceis. A diferença é que agora você não se dissolve diante deles, não se entrega ao caos, não se abandona no primeiro sinal de desconforto. Existe uma base interna que sustenta, uma base construída quando ninguém estava olhando, quando não havia incentivo, quando tudo dependia apenas da sua decisão de continuar. Essa base não exige perfeição, ela exige presença, exige compromisso com o que precisa ser feito, mesmo quando não é agradável, mesmo quando não é reconhecido, mesmo quando parece não fazer sentido no curto prazo. É isso que separa quem passa pela vida de quem constrói uma vida. Não talento, não sorte, não circunstância, sustentação. Em algum ponto, você percebe que não precisa mais procurar algo fora para se sentir completo. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você se tornou alguém capaz de lidar com o que ainda não está, capaz de enfrentar o que vier sem desmoronar, capaz de continuar sem precisar se convencer todos os dias. Essa é a verdadeira força, não a que grita, não a que se exibe, mas a que permanece, a que sustenta decisões difíceis, a que não negocia valores por conforto momentâneo, a que entende que crescer dói, mas estagnar corrói. Nada disso faz de você alguém acima dos outros, faz de você alguém responsável por si, alguém que não transfere mais para o tempo, para as circunstâncias ou para as pessoas o peso das próprias escolhas, alguém que entende que a vida não precisa ser perfeita para ser digna, precisa ser assumida. E a partir desse ponto, uma coisa se torna inegociável. Você não se abandona mais. Não importa o cenário, não importa a fase, não importa o tamanho do desafio. Você segue, ajusta, aprende, continua, porque agora você sabe, de forma inquestionável, que é capaz de sustentar o próprio caminho, e isso, por si só, muda tudo.